tendências ou algumas nuances do que eram os incêndios que ocorriam, em que hora que começavam, e obtiveram algumas informações curiosas sobre aqueles casos que na época era um assunto muito em voga. Então eles conseguiram criar o que eles chamaram, do ponto de vista de infografia, o relógio do fogo em Portugal, que era colocar horários e outras informações relevantes do que acontecia nos incêndios aqui. E também confrontando as fontes para entender por que aqueles horários eram os principais casos e por que eram mais vulneráveis do ponto de vista de números de pessoas que sofreram os danos ou que acabaram perdendo a vida nesses incêndios. Então veja, o que há aqui de diferente? Ela conseguiu fazer coisas que antigamente ela própria disse que não conseguiria, olhar para 13 anos de registros de incêndios e conseguir encontrar ali informações diferenciadas do ponto de vista do conjunto de dados de incêndios e não especificamente de um caso factual. E ela conseguiu, por meio da infografia, criar outra peça gráfica que tende a reunir aqui em uma peça ou em várias peças ou até em arquivos pesquisáveis, no caso dos jornais digitais, todos os dados relativos aos incêndios dos últimos 13 anos. De modo que eu começo a disponibilizar uma possibilidade gráfica e de arquivo e de bases de dados para os meus leitores que antes eu não tinha condição de fazer. Tem uma jornalista do jornal La Nation, que é ganhadora de prêmios, inclusive com reportagens de dados, e que ela fala que antes nós éramos acostumados a olhar para um bosque do ponto de vista de apuração jornalística e entrevistávamos e falávamos do caso de uma ou duas árvores. E agora, com o jornalismo de dados, como eu consigo investigar uma sequência muito grande de números, utilizando programação, estatística, eu consigo falar de todas as árvores como coletivo do bosque. Além disso, eu consigo observar cada uma das árvores, citando as coisas que mais chamam a atenção naquele coletivo. Então eu começo a ter possibilidades de perguntas para os dados, de reflexões acerca dos fatos e dos fenômenos que estão registrados na forma de índices sociais, índices numéricos, diferentes do que eu tinha antes. E, a princípio, nós falamos e temos uma noção de que esses dados e números têm uma vinculação com economia. Há um imaginário de que a economia é que lida com números. No entanto, esse é um exemplo, daqui a pouco eu vou mostrar outro sobre umas investigações, umas matérias de dados que fizeram sobre o Festival Eurovisão da canção, e que vocês vão ver que as infinidades temáticas para o jornalismo de dados são diversas. Eu posso abordar qualquer tema, desde que eu tenha uma base de dados para sustentar aqueles temas. Então, eu poderia ter uma base de dados que fale sobre mulheres, eu posso ter uma base de dados que possa falar sobre as questões de saúde. Aliás, aqui em Portugal, e isso aparece na pesquisa, há grandes movimentos de transparência sobre as estatísticas da saúde, assim como há também das escolas e da educação. Então, isso tudo faz com que eu tenha uma possibilidade nova de investigação, diferente do que eu tinha anteriormente. Tá? Então, esse é só um exemplo que eu vou citar para vocês. Aliás, eles fizeram isso e aí chegam algumas conclusões sobre em que momento que mais acontece e quais os casos mais fatais, para encontrar indícios das recorrências, basicamente. Esse é outro exemplo que a Raquel Albuquerque também no Expresso fez, e que eles também tiveram que pensar numa infografia capaz de dar conta de revelar aqui nela todos os dados da sua pesquisa. E essa pesquisa, eu também não vou me ater muito, mas para que a gente possa compreender rapidamente, depois isso está disponível para quem quiser efetivamente ler. Eles estudaram todos os preços por meio de um grande banco de dados, obviamente, e vejam a capacidade que eu tenho que ter de jornalística e de programação sistêmica para investigar isso tudo. Investigaram um banco de dados
que mostrava os preços de aluguéis em toda a cidade de Lisboa. O preço médio dos aluguéis em toda a cidade de Lisboa. Também esse tema surgiu quando a gente tem um impulsionamento do turismo, valores cada vez maiores, e aí eles relacionaram os preços que estavam encontrando com o valor ou com a distância em que eu percorria de metrô ou de comboio para chegar até determinados locais. Então eles conseguiram estimar nessa relação de dois elementos, as distâncias percorridas e os preços dos aluguéis. Se eu me afastar determinada distância